Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Estamos no 14º domingo do tempo comum. E nesse domingo, o Senhor Jesus nos dá um nexo entre as leituras, que nós podemos encontrá-lo perfeitamente na oração coleta, número 5 do folhetinho que nós temos em mãos, quando o sacerdote rezou aí assim: enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria. E justamente nós podemos ir ao final do Evangelho e entender esta oração que o sacerdote fez, pedindo a graça da santa alegria. Ele não pediu a graça somente, o sacerdote, da alegria, mas da santa alegria. E no final do Evangelho, no versículo 20, nós escutamos Jesus que nos dizia hoje: contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes ficai alegres, porque os vossos nomes estão escritos no céu. E se nós vamos à primeira leitura, que eu lhes aconselho levar esse folhetinho para casa, dado que estamos nessa última missa do dia, levem esse folheto e rezem, leiam, releiam essa leitura do profeta Isaías. Quando o profeta Isaías proclamava em nome de Deus, esse versículo lindo da Sagrada Escritura, que diz assim: como a mãe acaricia o filho, assim eu vos consolarei, e sereis consolados em Jerusalém. Olha o que é a santa alegria. Deus que nos consola sempre. Não existe situação onde Deus não chega para consolar-nos. E o versículo 14c, que dizia assim: e o vosso vigor se renovará como a relva do campo. Aí está a diferença entre a alegria do mundo e a alegria de Deus. A alegria do mundo, ela é muito difícil de ser renovada. É uma alegria que precisa de 1000 subterfúgios para poder encontrar razão de viver. Mas a alegria de Deus, quando a alegria é em Deus, imediatamente a gente recobra forças, não sabe de onde. Quem já experimentou isso aqui? Essa alegria que vem de Deus, essa alegria que nós estamos hoje nessa Santa Missa pedindo, porque alguns de vocês precisam ainda dar um passo na vida e entender que nós precisamos abandonar esses critérios do mundo falsos, que vão nos levando a alegrias que aparentemente são muito boas e perenes, mas elas são voláteis, elas passam. A alegria do mundo passa com muita velocidade, e por mais que você queira pegá-las, você não consegue. E aí a gente vê essa correria, e mais correria de todas as pessoas, e nós que às vezes nos envolvemos nessa correria do mundo, tentando encontrar uma alegria que não é de Deus. E gente, bastariam alguns passos em direção a um lugarzinho ali, chamado Capela do Santíssimo, visitando Jesus com frequência, conversando com Ele, falando com Jesus, escutando o que Ele te diz. Aí começa a nascer a santa alegria. E é interessante que São Paulo nos coloca hoje que a santa alegria, ela se vive
em diferença do mundo, o mundo não consegue entender isso que São Paulo falou na segunda leitura. Mas São Paulo está dizendo para a gente o quê? Que eu me glorie somente na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A alegria do número 5 da oração coleta, santa alegria, ela consegue conviver e sobreviver paralelamente a qualquer dor que você pode enfrentar na vida. No mundo, ou você é alegre ou você é triste. É interessante que quando você tem a santa alegria, você consegue caminhar como em 2 trilhos. Eu sofro, mas eu sou alegre. Aí eu me glorio na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E São Paulo fala, olha que interessante, porque eu trago em mim as marcas de Jesus, as santas chagas de Cristo. Ele certamente, São Paulo, que era muito letrado, tinha lido também o profeta Isaías, que diz assim, em nome de Deus: pelas tuas chagas eu sou curado. Quem já fez essa oração aqui? Vamos rezar agora juntos comigo? Pelas tuas chagas, Senhor. Vamos falar juntinhos. Pelas tuas chagas, Senhor, eu sou curado. E cura. Cura mesmo. Quando a gente toca as chagas de Cristo e vive isso que São Paulo está dizendo, eu trago em mim as marcas de Jesus, a gente consegue viver, ainda na luta, uma alegria muito profunda. Pensem nessa realidade tremenda que o mundo de hoje vive, sempre viveu, mas hoje cada vez mais, chamada depressão. De fato, foi sexta-feira, eu fui gravar em São Lourenço, lugar maravilhoso em Minas Gerais. Depois de ter feito a peregrinação em Axica, fui gravar o programa Mulheres de Fé em São Lourenço. E lá no Parque de São Lourenço, o Parque das Águas, você tem uma torneirinha de água mineral que dizia assim: água ferruginosa, boa contra a depressão. Eu falei, nossa, essa torneira devia um monte de gente vir aqui, né? Pensem nessa realidade tremenda da depressão. O que muitas vezes, por que essa depressão surge? Porque as pessoas não conseguem, querem separar, tirar a dor da vida, viver a alegria e não conseguem. E ficam numa tensão tão grande que acaba o quê? Rompendo. E rompe mesmo. Porque a pessoa quer uma alegria, um estado de alegria absoluto, onde ela possa ter uma paz gigantesca, e não vai encontrar. Porque a vida cristã e a vida do ser humano, Deus nos fez para que nós caminhemos constantemente em 2 trilhos: na luta e na alegria. Eu me permito agora, a homilia não é para criança, né? Mas eu queria que agora todos nós nos fizéssemos um pouquinho criança. Se ninguém é criança, a gente não entra no reino dos céus, não é? Então me permitem usar um exemplo bem plástico. Isso aqui, ó, que eu tenho no bolso. A alegria do mundo, as falsas alegrias. Nossa, quero uma casa em Angra. Nossa, vou fazer uma viagem por toda a Europa. Nossa, vou agora ter um avião particular. Nossa, vou começar a ganhar muito dinheiro na minha vida. O que acontece com a alegria do mundo? Vai lá para baixo, se escapa. Mas quando a alegria é de Deus, obrigado, Vera, é isso aqui.
Olha a diferença. Quando a gente diz assim, eu quero rezar, aí vai subindo. Eu quero dedicar tempo aos meus irmãos, aí vai subindo. Eu quero perdoar, e vai subindo. E eu quero participar das missas dominicais, e vai subindo. Eu quero viver a confissão com frequência, e vai subindo. Eu quero perdoar o meu marido, vai subindo. Eu quero agora nesse momento fazer um sacrifício, fazer um jejum, e vai subindo. Eu quero viver fazendo uma pastoral, e vai subindo. Olha o que acontece. Por que nossos nomes ficam escritos lá no céu? Entendem a diferença da alegria do mundo? Para onde é que vai o mundo? Olha para baixo. Mas quando a gente tem a alegria de Deus, olha gente, é que sobe. E que na hora que sobe, os nossos nomes começam a ficar em cima naqueles balões, como se tivesse escrito o nome de vocês. E quanto mais alegria, santa alegria vocês tenham, mais vocês vão subir, e nós vamos nos alegrar, porque os nossos nomes estão escritos no céu. E vão tentar nos puxar para baixo, mas não tem jeito. Quando a alegria é de Deus, ela vai subir e se recuperar. Esse é o processo de cura e libertação que a gente vive constantemente. Que alegria você tem hoje? Desse balão ou desse aqui? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.